Eu queria falar rapidamente sobre regras do jogo, o que são as regras de um jogo e por que isso é importante no desenvolvimento de jogos. Quando a gente começa a pensar em regras, a gente talvez remeta a gente logo manual de um jogo de tabuleiro, de um banco imobiliário, dessas coisas. Só que regras são algo na parte de game design que auxiliam a gente a construir o jogo. Eles são as limitações, as fronteiras que os desenvolvedores, que os criadores do jogo colocam dentro de um jogo para conseguir definir o universo do jogo. Então, as regras que definem os objetivos do jogo. Se a gente pensar num esporte, futebol, as regras é, se a bola passar a linha do gol, é gol e faz um ponto. Ou seja, só existe uma maneira de fazer pontos e vencer no jogo porque existe a regra que faz com que eu vença o jogo, certo? Que define o meu objetivo. Sem as regras bem organizadas, nós não conseguimos estabelecer o que eu tenho que fazer no jogo. Segunda coisa, define as limitações do jogo. A gente pode voltar para o futebol, você não pode pôr a bola na mão se você não for o goleiro, você não pode passar a linha de meio de campo, você não pode agredir o coleguinha com um soco na cara. São regras do jogo que você não pode, para você continuar jogando, para você não ser desclassificado, não perder pontos ou não perder o jogo propriamente dito, você tem que obedecer essas regras. E por fim, ela define as metas do projeto do jogo. Por quê? Que quando a gente, como nós, desenvolvedores de jogos, estipulamos quais são as regras que nós vamos implementar no jogo, a gente consegue definir qual é o escopo desse jogo. Se tem uma regra do jogo que é você e 3 amiguinhos vão jogar online, bom, é um jogo multiplayer. Uma das regras do jogo que o jogador consegue atirar na cabeça e dar dano crítico. Então nós temos um controle que é um jogo de tiro, nós temos um controle que tem mira, nós temos um controle que tem dano a mais, que tem benefício em acertar um elemento específico. Nós vamos definindo as regras do jogo e as mais importantes, nós conseguimos entender o escopo do jogo e organizar esse escopo para que a gente consiga desenvolver o jogo propriamente dito. Os jogos de forma amadora, muitas vezes, eles vão construindo o jogo à moda que a criatividade vai surgindo. Eu ia falar outra coisa, mas não falei. Sem essa delimitação das principais regras, o jogo não tem o escopo, então é muito difícil você obedecer prazos e é muito difícil você entregá-lo propriamente dito com o que você pretende apresentar na experiência do jogo, tá? Então, nós podemos separar em regras principais e regras secundárias. As regras principais são o que definem o objetivo do jogo. Se a gente pensar no futebol, eu falei já, mas a gente pode pensar no Mario. As regras principais é que se ele encostar no inimigo lateralmente, ele morre, ele não pode cair no buraco. Quando ele chega no final do level, como é um jogo, é uma plataforma linear, quando ele chega no final, ele passa o level. São as regras principais do jogo. Definem como ele perde, como ele ganha, como eu começo o jogo, como o ciclo se reinicia. São as principais regras. Eu posso pegar as regras auxiliares, as secundárias, que servem para auxiliar as regras, elas não podem ser completamente paralelas, mas estão ali para auxiliar as regras principais. Por exemplo, coletar moedas. Não é uma regra super importante, mas coletar moedas me dá um continue a mais para eu conseguir refazer o ciclo do jogo, que é uma regra principal. Uma regra secundária, por exemplo, seria entrar no cano. Às vezes, entrar no cano é uma regra que só auxilia eu definir meu level design. É uma regra secundária que ainda tem que ser desenvolvida, tem que ser implementada e auxilia a alcançar o jogo, o objetivo do jogo no final. Quando a gente pensa em regras, a gente tem que lembrar que no universo do jogo digital, regra é tudo aquilo que será desenvolvido pelos desenvolvedores, pelos programadores, pelos artistas, level designers, game designers. Tudo aquilo que vai ser desenvolvido é uma regra. Perfeito? Por exemplo, se a gente vai pensar nesse jogo super mega simples, um jogo da velha. Se a gente parar um segundo para tentar entender quais são as regras, todas as regras desse jogo, ele vai se parecer mais complexo do que ele realmente é. Se a gente, por exemplo, a gente pode pensar de uma forma, vamos pensar com uma forma de desenvolvimento de jogos. Uma regra, eu só posso escrever dentro dos 9 quadrados. Outra regra, eu não posso escrever sobre um lugar que já está escrito. Não posso marcar um símbolo onde já está escrito. Próxima regra, os jogadores se alternam. Então, enquanto um faz um símbolo, o outro faz outro símbolo. Próxima regra, quando 3 símbolos estiverem alinhados verticalmente, horizontalmente ou na diagonal, o jogo se encerra. Outra regra, quando todos os quadrados estiverem preenchidos e ninguém tiver vencido, o jogo se reinicia. Regras do jogo. Se não definir essas regras, a pessoa vai escrever um em cima do outro, vai escrever fora dos quadrados, vai escrever em tudo, vai fazer 3x em sequência. Nós temos que definir as regras para que o jogo aconteça. Vamos aumentar um pouco o escopo. Lógico, eu não vou ficar aqui falando todas as regras do xadrez, nós vamos ficar uma vida inteira aqui. Mas a gente pode pegar uma regra, as brancas jogam antes. O peão só anda para frente. Aí mais uma regra, exceto na primeira vez, ele anda 2 casas. Mais uma regra, ele só elimina, ele come uma peça na diagonal. O próprio peão já tem várias regras implementadas nele. Quando ele chega no final, ele pode ser substituído por uma outra peça.
E aí nós começamos a brincar com regras, por quê? E nós temos que falar, só andamos nos quadrados. Não, o peão não anda para trás. Nós vamos estipulando regras e assim nós vamos definindo o escopo do jogo e a complexidade dele. A gente avança mais ainda, a gente vem para o Mario. Vamos pensar num jogo digital, por exemplo. Nós temos a regra, se eu apertar o jogador, o Mario pula, o jogo tem gravidade, o Mario tem vida. Se ele bater nesse quadrado, não acontece nada. Se ele estiver grande, eu destruo o quadrado. Se ele bater, solta uma moeda, solta uma vida. Eu vou criando as regras. O cogumelo, ele anda na horizontal. Se ele colidir, ele inverte a direção. O inimigo anda na horizontal. Se o Mario bater em cima, mata o inimigo. Se o Mario bater na lateral, o Mario perde vida. E vai aumentando a complexidade. Aí eu coloco o tempo, que também é uma regra. Eu coloco a IA, que é uma regra. A física é uma regra. Colisão é física também, é uma regra. Coletáveis é uma. Você vai level design, os stages, as fases, regras. Você vai definindo as regras e aí você constitui o seu jogo. Então, pensar nas regras antes de propriamente desenvolvê-las é uma forma de você saber quais a relação que tem entre elas, a complexidade delas e organiza o processo de desenvolvimento. A gente vai para uma etapa mais? Imagina descrever as regras de um jogo como League of Legends, que tem trocentos personagens, que tem várias formas, que tem ataques diferentes, que carregam de forma diferente, que tem time diferente, nós temos mecânicas diferentes, com IAs diferentes, temos inimigo. Quanto mais complexo o jogo, você vê que mais regras ele tem a serem obedecidas. Lembra sempre, o universo do jogo é um universo limitado por regras. E quem planeja essas regras são os seus desenvolvedores. Perfeito?